Boa tarde a todos. Nossa saudação ao nosso senador Paulo Paim, deputado Bongás, demais dirigentes sindicais, né? Neto, João, todo mundo, a todas as entidades aqui presentes. E é uma satisfação muito grande poder trazer aqui algumas reflexões mais de conteúdo para que a gente possa se instrumentalizar para este debate que é fundamental. Uma das observações que nós fizemos, viu, senador e Bongás, lá na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, estive lá falando na última sexta, lançando, inclusive, a frente lá na cidade de Porto Alegre, e existe ainda uma desinformação muito grande, né, dos reflexos, do conteúdo, né, desta proposta de emenda constitucional, né? Então, o maior desafio que nós temos em relação a essa proposta é esclarecer a população brasileira dos seus reflexos e da relevância, né, para as suas vidas que a aprovação eventual dessa matéria vai representar. Então, deixa eu só ver se eu me acerto aqui, certo? Então, nós estamos aqui discutindo, né, a PEC número 6. Eu gostaria de fazer uma breve consideração e chamar muito a atenção para os parlamentares aqui presentes. O senador Paim e o deputado Bongás vão entender bem o que eu vou dizer. Nós temos agora, neste primeiro momento, da tramitação desta PEC, o exame da sua admissibilidade constitucional aqui na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, tá certo? Então, eu gostaria de levantar, até para a gente começar esse debate, porque se anuncia que no dia 4, dia 5 de abril, ou no dia 9 de abril, não sei, vai se iniciar a votação e a discussão dessa matéria. Então, que nós já tenhamos aí alguns elementos para poder fazer este enfrentamento, tá certo? Então, alguns aspectos que são importantes para a gente considerar. Uma delas, tá? A primeira delas é que esta proposta, ela transfere dos estados e dos municípios, né, para a União a competência legislativa, né, para legislar em matéria previdenciária. O que isso significa? Que as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas e a Câmara Legislativa do Distrito Federal não terão mais competência para discutir e deliberar sobre matéria previdenciária no âmbito dos seus municípios, dos seus estados e do Distrito Federal. Então, isso é uma supressão não só de competências, né, mas também é uma supressão da soberania popular que é exercida pelos representantes da população nestas casas legislativas da Federação. Então, este é um aspecto muito importante. Isso afeta muito os servidores públicos municipais, estaduais. E ainda no que diz respeito às polícias militares, a situação ainda é mais grave porque a transferência é praticamente total ao haver uma vinculação do Estatuto Previdenciário dessas forças militares estaduais, de polícias militares, com as Forças Armadas a nível nacional, onde uma medida provisória do presidente da República pode afetar todas elas do dia para a noite, sem considerar as questões que estão ali em cada estado, em cada unidade da federação. Outra coisa, senador Paim, e isso o senhor vai ficar chocado, eu acho que esta informação ainda não havia sido trazida, é que se estabelece uma flagrante inconstitucionalidade nesta proposta de emenda constitucional, que é a ofensa à separação e autonomia dos poderes executivo e legislativo. Veja bem, Vossa Excelência e outros parlamentares aqui do Congresso Nacional passaram muitos anos apresentando propostas para melhorar a previdência social do regime geral de previdência social. Pois bem, nos termos em que esta proposta está sendo oferecida para exame nesta casa, isto fica proibido. Nenhum deputado, nenhum senador
pode mais, por iniciativa parlamentar, oferecer qualquer proposta de alteração, não de regime próprio de servidor público, mas de regime geral de previdência social. Ou seja, tanto a Lei 8.212 como a 8.213. Então, isso é uma ofensa grave. A Constituição não permite que um poder avance sobre o outro poder e lhe suprima competência legislativa e transfira para si esta iniciativa. O que acontece? Nós, o Congresso Nacional, estará de mãos amarradas se esta proposta for aprovada, porque não vai poder propor mais nada. Nenhuma proposta de alteração do regime geral da Previdência Social poderá ser proposto por iniciativa parlamentar. Ou seja, o senador Paim, o deputado Bongás, o senador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso, ninguém mais vai poder oferecer uma proposta para sequer que ela possa ser discutida no Congresso Nacional. Só o presidente da República é que passa a ter esta prerrogativa e a iniciativa exclusiva de iniciar a tramitação de matéria em relação não apenas aos regimes próprios, que dizem respeito aos servidores públicos, civis e militares, mas também às regras gerais do regime geral, tá certo? Também aquela competência do artigo 24 da Constituição, onde existe uma competência concorrente da União, dos Estados e dos municípios para legislar sobre previdência social, ela também é praticamente suprimida. As regras gerais, que podem ser estabelecidas no âmbito do Congresso Nacional para servirem como diretrizes, a organização da Previdência Social em todas as unidades da Federação, também é suprimida. Nenhum parlamentar pode mais oferecer uma proposta para que seja discutida. Só o senhor presidente da República é que passa a ter esta prerrogativa de iniciativa exclusiva desta matéria. Ora, meus senhores, não estão tirando apenas a possibilidade de nós termos uma previdência social digna, mas sequer de podermos debater mudanças no futuro sobre ela, porque só o presidente da República é que passa a ter a competência de iniciativa destas matérias no âmbito do Congresso Nacional. Então, gostaria de deixar aqui esta questão, para que agora já, quando do exame de admissibilidade desta PEC no âmbito da CCJ, que se alerte os senhores deputados, diz, olha, nós não vamos mais poder mudar. Sequer se nós precisarmos corrigirmos o sistema de previdência social, estaremos na dependência da iniciativa legislativa do presidente da República. Então, isso é muito grave, porque isso suprime, retira da soberania popular, da representação popular na Câmara dos Deputados e das unidades da Federação no Senado, a possibilidade de discutirmos essas matérias. Então, isto já é objeto para nós discutirmos na CCJ da Câmara, para nós apresentarmos os DVS, os destaques de votação em separado, para que os parlamentares, no mínimo, lutem pelas suas prerrogativas que o Constituinte originário os delegou, que é de legislar, que é de propor os projetos de leis, projetos de lei complementar e as emendas constitucionais sobre essas matérias. Então, eu acredito que isso é muito grave, e que o Congresso Nacional tem que se manifestar já na CCJ da Câmara dos Deputados para retirar do texto todas estas armadilhas legislativas que foram criadas e que passam ao largo, que nós sequer nos damos conta, mas só uma leiturazinha de lupa, muito bem feita, é que a gente vai identificando estas armadilhas. Também nós temos que discutir mais uma outra questão, que é o avanço
do Poder Executivo sobre o Poder Judiciário, né? Quando estabelece que fica vedado ao Poder Judiciário praticamente conceder, né, ou rever qualquer benefício previdenciário, como se isso implicasse num aumento da despesa previdenciária, né? Ou se isso dependesse de uma nova fonte de custeio da Previdência Social para suportar um eventual aumento de despesa, né? Então, isso aí é mais uma inconstitucionalidade, porque um poder não pode, né, por revisão constitucional, avançar sobre uma decisão de outro poder que nada mais faz do que interpretar a legislação, a Constituição, e, se for o caso, após analisados, né, todos os elementos, deferir ou não aquilo que está sendo postulado em juízo. Eu me detive um pouquinho mais em relação a esses pontos, porque é o mais urgente agora na CCJ da Câmara. Duas outras questões que permeiam também essa questão é a supressão total da garantia de qualquer tipo de reajuste do valor dos benefícios. Tudo isso foi retirado da Constituição e sabe-se lá, né, quando que os aposentados, os pensionistas, mesmo aqueles que recebem benefícios assistenciais, terão algum tipo de reajuste. Porque na cabeça, né, de alguns economistas que estão no governo, o ideal é que todo mundo ganhasse o salário mínimo. E, neste momento, quando todo mundo tiver alcançado o salário mínimo, que a gente trabalhe para ganhar meio, né? Este é o objetivo. E, um dia, se não precisar pagar nada, melhor ainda. Isso representará um esforço fiscal mais positivo para que a gente possa apresentar aos interesses internacionais que estão de olho no nosso país. E mais, um outro elemento é a criação de uma série de alíquotas progressivas, né, que podem significar ou podem ter o efeito de confisco, né, e isso é cláusula pétrea da nossa Constituição, conforme o Supremo já decidiu. Então, você ter 27,5% de imposto de renda e mais 22% de contribuição social e mais não sei o que, o sujeito vai receber praticamente nada. Então, estes pontos são importantes para que se comece a discutir no âmbito da CCJ da Câmara, para já trabalhar estes temas, porque vocês vejam o seguinte, além da possibilidade de se aprovar alterações profundas, ainda se estabelece uma proibição, uma restrição de que você não pode mudar no futuro. Então, isso é muito grave, tá certo? Alguns aspectos da inconstitucionalidade de mérito. Aqui, nós temos um balizamento constitucional, né, muito importante e muito relevante, e que constituem cláusulas pétreas da nossa Constituição e que praticamente impedem, né, de que um regime de repartição, né, público seja simplesmente suprimido ou substituído por um regime de capitalização. Porque a nossa Constituição, ela estabeleceu entre os seus princípios, né, a dignidade, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho. Tem, né, no artigo 3º, uma sociedade justa e solidária. Então, vocês vejam que já no artigo 3º surge esse elemento da solidariedade, né, da sociedade, a erradicação da pobreza, né, e este é um dos efeitos econômicos e sociais fundamentais da Previdência Social, e a promoção do bem-estar de todos, que é o estado de bem-estar social. Três, né, conceitos fundamentais que são incompatíveis com a implantação de um regime puramente de capitalização, onde só o trabalhador é que verte recursos para esta conta de capitalização. Então, não sei se vocês viram nos jornais hoje, mas houve uma manifestação ontem do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, né, nesta direção, né, que nós já havíamos colocado lá, quando falamos na CDH do Senado, já levantamos esses pontos e parece que agora alguns ministros do Supremo Tribunal Federal já estão
sinalizando de que uma substituição total e absoluta do regime de repartição por um regime de capitalização é proibido pela Constituição. Você precisa ter minimamente um sistema de previdência público que proteja os pobres, que proteja as pessoas que estão expostas a risco social e econômico no nosso país. Tá certo? Então, estes são elementos, né, que também devem ser discutidos e atacados na CCJ. Vocês vejam que lá no artigo 6º, já diz que são direitos sociais, né, de todos os nossos cidadãos, a previdência social e a assistência aos desamparados. Depois nós temos como direito dos trabalhadores a aposentadoria, que são cláusulas praticamente pétreas. Temos lá no artigo 40, que trata dos servidores públicos, um regime de caráter contributivo e solidário também. Né? Tá aqui. No artigo 194, né, que é o artigo que inicia o capítulo da Seguridade Social, é muito importante a leitura dele, porque lá diz que a Seguridade Social compreende ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, né? Porque, na verdade, quando nós trabalhamos esta proposta de emenda constitucional, nós só estamos trabalhando o pilar da despesa. Nós não estamos trabalhando o principal pilar, que é o pilar do financiamento, e é onde estão os problemas. Existem problemas em relação à despesa? Existem. As pessoas têm uma expectativa de vida maior, têm um acesso a condições maiores de saúde, vão viver um pouco mais, é natural, né? Mas os principais problemas estão no financiamento. Muito por aquilo que muito bem disse aqui o deputado Bongás, não há solução para qualquer problema social e econômico do país sem crescimento econômico. Somente o crescimento econômico é que vai possibilitar o aumento de arrecadação, né, neste país e vai possibilitar que todos tenham, né, uma vida melhor e que possam ser atendidos tanto do ponto de vista da Previdência como da assistência social. Mas vocês vejam que aqui também permeia a todo momento este conceito de solidariedade, né? Universalidade, ou seja, atendimento a todos, uniformidade, e irredutibilidade do valor dos benefícios que está sendo suprimido, porque a desconstitucionalização dessas garantias da preservação do valor dos benefícios é outra cláusula muito complicada e que afasta, né, da Constituição uma garantia muito importante para os trabalhadores. O artigo 195 da Constituição diz que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade. Então, como é que nós podemos implantar um novo sistema de previdência social onde só o trabalhador que se autofinancia aportando, né, recursos numa conta de capitalização, onde todo o risco da aplicação que uma instituição financeira vai fazer é dele próprio trabalhador e que a gente sabe que, de repente, numa crise econômica, num problema financeiro, né, pode ser comprometido toda essa poupança deste trabalhador. Então, todos estes conceitos indicam o quê? Primeiro, aquilo que sempre se trabalhou desde a Constituição de 1988, que regimes de previdências complementares sempre são facultativos, né, de capitalização, digo, são facultativos e complementares, e nunca são, né, regimes alternativos ou substitutivos do regime de repartição, né? Aqui também temos, né, a questão do caráter contributivo, porque no que o sistema de capitalização implica? Oneração do trabalhador, que tem que se autofinanciar o seu benefício previdenciário, e desoneração dos empregadores que deixam de contribuir sobre a folha de pagamentos, né, destes trabalhadores. Ou seja,
Você concentra a renda e retira a renda desse trabalhador para as instituições financeiras, para eles autofinanciarem os seus benefícios, né? Nós temos aí a questão da sociedade, eu digo da assistência social, temos mais um conceito, né, que a família, a sociedade e o Estado têm obrigação de amparar, né, os trabalhadores e os aposentados de uma maneira geral. Na questão que já foi abordada aqui antes, da constitucionalização e da desconstitucionalização da maior parte daquelas garantias que estão na nossa Constituição e que protegem, né, todos os trabalhadores, e que, onde foi possível, que nós tivéssemos, pela primeira vez em muitos anos, um crescimento real da massa de benefícios neste país. Qual é a intenção? Quando nós transferirmos, né, matérias que hoje são de índole constitucional para a legislação ordinária e complementar, qualquer governo precisa de muito menos apoio para enfrentar essas alterações e impor uma vontade que nem sempre é a vontade da maioria da população, né? Então, quando nós precisamos de 3/4 para aprovar uma emenda constitucional, numa matéria de lei complementar, maioria absoluta, e na lei ordinária, só a maioria simples, tá certo? A reforma da Previdência, todo o foco dela é em cima da despesa. Aí perguntam, né, nos perguntam muito, mas vocês só são contra a Previdência Social? Não, eu sou a favor de uma reforma da Previdência Social. Uma reforma que acabe com a DRU, uma reforma que combata efetivamente a sonegação, né? Uma reforma que acabe com esta vergonha que é as desonerações absurdas, né, e descontroladas por anos e anos a fio. Então, claro que nós temos que ser a favor de uma reforma para corrigir as distorções que existem no âmbito do financiamento do sistema e que não foram causadas pelos trabalhadores, né, foram causadas por uma legislação. Então, nós precisamos realmente fazer, tá certo? Aqui nós temos, no artigo 201-A, a sinalização de que a nova Previdência Social, o objetivo central da reforma é acabar com o regime de repartição e implantar o regime de capitalização, né? Por que isso? Porque quando qualquer empresário, qualquer empregador for contratar um trabalhador, ele só vai contratar se este trabalhador fizer a opção pelo sistema de capitalização, porque ele não vai querer pagar, né, mais 20% de contribuição sobre a folha. Então, é aquela faculdade que, na verdade, não é faculdade, é uma obrigação do trabalhador em se submeter a este novo regime, tá certo? Então, os objetivos, né, é o fim do princípio da solidariedade, fim da proteção social do Estado, né, a desobrigação solidária, ou seja, do Estado concorrer para o financiamento com a sua capacidade tributária, os empregadores e a sociedade em geral sobre isso. Muito se fala, mas o mercado de trabalho passa por transformações, por isso é que nós precisamos de uma reforma tributária, né, que redistribua a arrecadação conforme a capacidade contributiva de todas as empresas desse país, que não onere, evidentemente, só quem contrata trabalhadores, mas se criem outras formas de financiamento, tá certo? Então, quais são os estímulos para a implantação deste regime de capitalização? Desestruturar o sistema de repartição. Ninguém mais vai querer contratar um trabalhador que opte por estar no atual sistema, porque ele vai ser mais oneroso para o empregador. E o empregador não quer, né, pagar mais imposto. Elevação de acesso, nas restrições de acesso aos benefícios. Cada vez fica mais difícil você acessar um benefício. Aumento do limite de idade, fim da aposentadoria por tempo de contribuição, regra de transições mais rígidas, propaganda maciça do déficit e da insolvência da Previdência. Inclusive, isso já foi, né, discutido a exaustão entre todos vocês,
pelas entidades, pela Anfip, Sindifisco, outras entidades, pela Maria Fatorelli. Mas uma coisa que a gente sempre tem que levar em consideração, que quando a gente está falando de déficit, nós estamos falando da despesa corrente, né? E que desconsidera as desonerações, desconsidera a sonegação e desconsidera a DRU. Então, evidentemente, que se você está num estado de estagnação econômica, onde o PIB não cresce há 4 anos, mais estes fatores, e com a garantia da preservação real dos benefícios, você vai ter, né, uma situação sazonal que pode evidenciar um déficit. Mas esse déficit deveria também ser calculado do ponto de vista da receita potencial que está sendo desconsiderada e não só aquela do fluxo de caixa. Então, aí que a gente já falou, né, o PIB estagnado, arrecadação comprometida, base de cálculo expurgada e despesa crescente. Sempre se fala, quase que absolutamente, o governo sustenta, só se fala em aspectos demográficos, né? E o governo tem razão em algumas questões quando diz que a gente tem que considerar não apenas a expectativa de vida, né, de vida ao nascer, mas a expectativa de vida também quando a gente atinge, né, as condições para se aposentar. E, evidentemente, que aí nós temos uma taxa de sobrevida relativamente importante que precisa ser considerada numa eventual reforma da Previdência Social, mas não da forma como está sendo colocada, né? Então, o que acontece, na verdade, é que esta reforma ela está sendo suportada exclusivamente pelos trabalhadores. O tempo está meio corrido aqui, eu só queria fazer aqui uma colocação mais rápida, que é o impacto econômico para estados e municípios, que é muito importante, né? Então, a Previdência Social, né, junto com os fundos constitucionais, o FPM e o FPE, são recursos que a União transfere para estados e municípios todos os meses, né? Então, vocês vejam aqui dados da própria Previdência, 3.996 municípios do Brasil, inclusive o maior deles, que é o estado de São Paulo, recebem volume de transferências da União para esses estados a título de pagamento de benefício previdenciário maior do que a transferência de fundos de participação de municípios dos estados. No caso de São Paulo, que é o maior deles é 25 bi, tá certo? Aqui a gente tem, né, um quadrinho aí para visualizar isso, depois fica disponível para quem quiser, né? Aqui a gente pegou alguns exemplos de alguma São Paulo, por exemplo, né, onde 25,7 bilhões de reais é o valor a mais de transferência de benefício previdenciário do que de transferência de FPE e FPM, tá certo? E o próprio secretário de Política da Previdência dizendo que esses recursos que movimentam as economias locais e que, por isso, tem, né, um valor muito importante, porque eles também vão alavancar a arrecadação dos tributos municipais e, principalmente, do ICMS, que é importante para estados e municípios, tá? Então, a gente tem aqui 1 trilhão, que é desejado em 10 anos. Esse 1 trilhão, o próprio ministro Guedes já disse que é para financiar a transição do regime de repartição para o regime de capitalização, porque uma coisa tem que ser dita, gente, isso aí, né, como disse o meu colega Luiz Alberto, tem uma nota da própria Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda dizendo que nos próximos 10 anos, mesmo aprovada esta reforma, você vai ter um aumento do déficit, porque nós temos, além do déficit, o custo de transição desses regimes. Então, aqueles que são prefeitos e são governadores, e o próprio governo federal, no governo federal não é tanto, porque a coisa já está mais equilibrada, mas vão ter que suportar um aumento de despesa muito grande, né? E uma outra coisa fundamental é o seguinte, quando você retira recursos que são transferidos da União para os municípios a título de pagamento de benefício previdenciário, você também estará pressionando os serviços locais de assistência social, de segurança, de educação e de saúde, porque as pessoas não vão ter mais recursos para comprar
um remedinho, uma aspirina na farmácia, vão pedir para o prefeito. Se a pessoa não vai ter mais recurso para fazer um determinado tratamento, ou mesmo até uma cesta básica, vai ter que ir para a assistência social do município. Duas questões fundamentais para a gente encerrar aqui, porque eu sei que a questão da hora é importante. Para o trabalhador que ganha 2 salários mínimos, tá certo? Ele começa com um prejuízo imediato com a aprovação desta reforma de 2 salários. Ele já vai perder 2 salários de cara. Como é que ele vai perder 2 salários? Um é o abono salarial que está sendo suprimido, ou seja, só será pago para quem receber o valor fixo de um salário mínimo. Como praticamente nenhum trabalhador recebe o valor seco de um salário mínimo, sempre recebe R$10 a mais, R$1 a mais, enfim, né, uma horinha extra ou algum benefício qualquer, então praticamente você está extinguindo este benefício. Então, é você suprimir da renda do trabalhador, que é o mais miserável, aquele que está na base da pirâmide social e econômica, a supressão de um salário mínimo por ano. Mas tem mais, né? Tem também a supressão imediata do salário família, né? Que atualmente, para quem recebe até 907, para um filho é R$ 46,54, e para quem recebe nesta variação aí é de R$ 32,80 por filho. Este benefício do salário família está sendo suprimido, né? Quanto que isto representa? Pegamos o caso de um trabalhador que tenha 2 filhos, tá certo? Ele vai ter uma perda anual de R$ 1.116,96. Então, ele está perdendo o abono, né? E está perdendo mais a perda do salário família, que é anualizado, dá esse valor. Então, ele perde R$ 2.000. E quem que está perdendo esses R$ 2.000? É o trabalhador mais miserável deste país, aquele que recebe até 2 salários mínimos, tá certo? Só que, junto com ele, né, perdem também os estados e os municípios, tá certo? Porque, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado aqui dos nossos parlamentares da mesa, com base na Lei Complementar 103, os trabalhadores não recebem mais o salário mínimo, porque lá existe um piso salarial estadual que é um valor um pouco acima. Então, no estado do Rio Grande do Sul, é automático, ninguém mais recebe o salário família, ninguém mais recebe o abono salarial, né? Ninguém. Não vai ter um trabalhador do estado do Rio Grande do Sul, não é só o estado do Rio Grande do Sul. É o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Santa Catarina, o estado do Paraná, o estado de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, todos aqueles que têm, né, piso regional estadual de salários, tá certo? E aí, quanto que é, né? Aí a gente pode fazer uma conta. Eu calculei aqui para o estado do Rio Grande do Sul, né, uma perda de receita de 600 milhões, né, por ano, o que dá aí, em 10 anos, 6 bilhões ou mais de perda, né, de recursos que vão refletir na economia do estado, tá certo? Nós temos uma outra questão que é muito propagada pelo governo, que diz que vai diminuir a alíquota de contribuição sobre os mais pobres, né? Mas isso é muito irrelevante, e quando você verifica no escalonamento, vamos dizer assim, no escalonamento de faixas, e considerada a tabela do imposto de renda, isso praticamente se anula, né, de uma forma. E aqui, o que nós falamos inicialmente, nós temos aqui um problema, por quê? Porque os estados e municípios que já têm dificuldade financeira, né, estava aqui a senadora Zenaide, no Rio Grande do Norte, por exemplo, que tem 3 ou 4 salários atrasados, geralmente a contribuição previdenciária dos servidores públicos é de 11%. E o governo está dizendo, o governo federal está baixando a contribuição social destes servidores, impactando, né, a possibilidade do Estado também poder pagar os benefícios dos seus servidores públicos. Então, isso é uma invasão de competência que não considera a situação local. A situação do Rio Grande do Norte não é a mesma de Santa Catarina, de Tocantins, do Mato Grosso ou de outro estado, não é? Então,
tem este problema do impacto, né? A questão do limite de idade, nós temos aí, que já foi colocado, não só o limite de idade, na questão da equiparação de gênero, as mulheres vão ser mais prejudicadas, isso já está, né, reconhecido pelo próprio governo, tá certo? Elas vão ter um impacto econômico maior, né? Eu não vou poder me alongar nesse tema. Aqui é só um mapa que, embora a gente não possa utilizar ele como um elemento absoluto para a discussão, porque aqui a média é a expectativa de vida ao nascer e não das pessoas que alcançam a idade, mas só para vocês verem um quadro social, que é importante retratar uma situação social, que toda a periferia do município de São Paulo, né, a maior parte delas, onde se concentra a maior parte da população, não consegue chegar, né, a 60, 65 anos, né, de idade. Aqueles que vão conseguir chegar, que não vão ser muitos, vão ter uma expectativa de vida maior. Mas essa é uma realidade social que a gente não pode desconsiderar, tá certo? Então, aí também a gente tem a idade média, né? O abono anual nós já falamos. Então, aqui nós pegamos um estudo de caso que é no Rio Grande do Sul, que nós temos aí, entre abono e salário família, 20 bilhões em 10 anos e tal. A questão do fundo de garantia, né, é uma questão importante, porque nós estamos dando aqui, de certa forma, um benefício invertido, porque ao possibilitar, né, que aqueles trabalhadores que se aposentem continuem trabalhando e não vão ter os seus contratos rescindidos com a multa e não vão precisar mais recolher o fundo de garantia, então o empregador vai ter um estímulo até de manter esse empregado em vez de demitir e contratar um jovem. Tem também a questão, tá, que é muito discutível, que são os critérios, né, para a gente considerar uma pessoa miserável e para ela ter direito ao BPC. Porque até agora nós tínhamos o quê? Né, a pessoa tinha que receber 1/4 do salário mínimo e agora o governo acrescentou que não se pode ter, que também a pessoa tem que comprovar que não tem patrimônio acima de um imóvel da menor faixa do Minha Casa Minha Vida, que dá em torno de R$98 mil. O que é uma situação muito abstrata e muito difícil de fazer, tá certo, gente? A mesa está pedindo para eu encerrar, né? O tema é muito grande, mas está todo mundo com fome, eu entendo. Mas são pontos que estão aqui, tá certo? E a gente agradece e deixa aí o e-mail, telefone, se alguém quiser pegar depois maiores informações, a gente está à disposição. E parabéns pela iniciativa e muito sucesso para a Frente Parlamentar em Defesa da Previdência.